Usos, costumes e tradições são parte importante da identidade cultural de um povo. Num tempo em que o progresso põe em perigo as referências culturais da freguesia, o rancho folclórico de Santa Maria de Maureles teima em preservá-las. Assim sendo, e a juntar a outras recriações, entendeu o rancho ser pertinente recriar também o ritual do ciclo de centeio. Vejamos então todas as fases inerentes a esse ciclo. A primeira fase da sementeira consistia em rapar bordas e cantos à sachola, em virtude de serem locais de difícil acesso ao arado. Chamavam-lhe fazer as bordas. Vi-te da minha janela a rapar bordas e cantos. Fiquei preso a olhar para ti, rendido aos teus encantos. A fim de tornar mais fácil a lavra, a felga proveniente das bordas e outros locais onde o arado não podia ser manuseado era espalhada pelas terras com a ajuda de forquilhas ou ancinhos em ferro. Chamais-me lavradeirinha, não me dais nenhum desgosto. Chamar-me aquilo que eu sou não me faz corar o rosto. O estrume, na época mais conhecido por esterco, era retirado das cordas do gado com o socorro a forquilhas e ancinhos em ferro e acamado sob o carro de bois. Sempre que se referiam a esta tarefa diziam: arrancar esterco das cordas. Disse que o estrume só produzirá o efeito desejado para fazer medrar as culturas quando for lançado à terra, nem antes de estar curtido, nem depois de curtido demais. Ao fim de 2 a 4 semanas de fermentação, terá adquirido a percentagem de azoto ideal. Mas se depois de pronto a usar for envolvido 2 a 3 vezes, o azoto desaparece quase por completo. Dando tréguas ao trabalho, ainda que só por breves instantes, era tempo de degustar uns golos de aguardente e mastigar o naco de broa de milho que normalmente regavam com a própria aguardente. O gado e a terra eram 2 elementos que garantiam a sobrevivência dos agregados familiares. Formavam assim 2 pilares básicos do cotidiano do povo de Maureles. Aliás, ter uma junta de bois ou mesmo uma parelha de vacas era possuir um recurso invejável, quer pelo valor simbólico que lhe estava associado, quer pela sua importância socioeconómica. Depois lá partiam todos, homens, mulheres, carro e gado, a caminho das lavras, onde iriam esvalhar o estrume que iria fertilizar as terras na esperança de as tornar mais produtivas.
terra fertilizada com estrume em quantidade e qualidade suficientes poderia resultar numa colheita mais bem-sucedida. Assim sendo, os lavradores dispensavam cuidados redobrados a esta fase da sementeira no sentido de extraírem o máximo rendimento do seu árduo trabalho. O estrume era disposto em pequenos montes, de modo a cobrir toda a superfície destinada à lavra e consequente sementeira. Ao mesmo tempo que o carro regressava às cortes para o novo carregamento de estrume, as lavradeiras, a fim da lavra decorrer da forma mais célere possível, espalhavam cuidadosamente o estrume, de modo a deixar perceber uma camada mais ou menos uniforme por toda a área que iria ser arada. Convém referir que a esta fase da sementeira chamavam esbalhar esterco. Segundo o dicionário de língua portuguesa, o verbo esbalhar com esta conotação só se usava nas terras de entre Douro e Minho. O arado usado por toda a região de entre Douro e Minho, dizem os estudiosos, foi introduzido nestas terras pelos suevos. Trata-se, pois, de um arado adaptado às terras fundas e úmidas. Foi muito útil à humanidade enquanto a tecnologia não pôs ao seu dispor a máquina agrícola dos nossos dias. Servia para rasgar e afofar a terra por forma a torná-la mais produtiva. Numa terra em que a atividade agrícola propiciava o sustento ao povo, o tempo cronológico estava intimamente associado ao trabalho do campo. Então diziam: pelo São Mateus, pega no arado e lavra com Deus. Falar e cantar ao gado durante as fainas era a usança corrente dos lavradores. Termos como ao rego, puxa os bois para o rego, ao rego vira atrás torna, eram preferidos pelo lavrador constantemente durante as fainas, tanto com o objetivo de orientar os animais como as pessoas que os guiavam. Eis a cesta vindimeira, onde está depositado o grão para ser lançado à terra. Lavrador que se prezasse, antes de lançar as sementes à terra, orava e benzia-se. A evocação divina, em seu entender, para além de proteger os frutos, tornava a colheita mais abundante. A expressão do seu amor pela terra, o poeta cantou: deito as sementes à terra, a terra que me dá pão.
terra por mim tratada e com lágrima regada, terra do meu coração. O centeio, por ser um cereal de inverno, logo muito resistente, não exigia que a terra onde era semeado fosse tratada com o mesmo rigor como, por exemplo, para o linho e mesmo o milho. Estes requeriam que a terra fosse bem descompactada e lisa. A grade era uma alfaia agrícola constituída por travas em madeira com lâminas em ferro ou mesmo madeira na sua base inferior. Embora mais moderna que o arado, mas já conhecida dos romanos, servia para desterroar e alisar a terra. Utilizava-se logo a seguir às lavras. Obtido a partir de qualquer arbusto que circundasse a laboeira, mas preferencialmente a ruda ou oliveira, disposto ao alto no meio do campo, indicava a quem por ali passasse que o processo inerente à sementeira estava concluído. As segadas de centeio eram de facto um trabalho muito desgastante. Os segadores, protegidos apenas por velhos chapéus de palha dos sóis escaldantes que nessa época do ano se faziam sentir, manejavam quase ininterruptamente as suas folchinhas. Mas as segadas eram também verdadeiras festas. A toda a hora se ouviam canções típicas destas ocasiões que os segadores faziam questão em entoar. As raparigas, sempre frescas e brejeiras, não enjeitavam nunca a oportunidade de se fazerem ouvir através dos bonitos cantaréus em voga nessa época. Faziam-se apostas sobre quantos regos os mais hábeis segariam. Discutia-se quem atava melhor centeio. Arranjavam-se namoricos. Enfim, um corrupio de assuntos que tinham sempre o mesmo pano de fundo, mas que ocupavam e empolgavam as pessoas da época. As segadas bem poderiam ser consideradas verdadeiros serões de província.
O centeio, depois de ser cegado, permanecia nas terras onde nasceu, cresceu e amadurou, bem enrolheirado, a fim de secar convenientemente para mais tarde ser malhado. Sentados aqui e além, sobre a vegetação luxuriante e verdejante que abundava por ali e pela folhagem viçosa e refrescante das velhas videiras de enforcado, os segadores deleitados saboreavam avidamente o parco manjar que não ia além de broa de milho, vinho verde tinto, azeitonas curtidas em casa e cebolas molhadas em vinagre. Embebiam as cebolas coletivamente numa malga em barro a que chamavam colhete. E embora ninguém tivesse a mínima preocupação em lavar as mãos que tinham manejado a focinha, a palha e o suor, a broa era partida manualmente sem qualquer relutância. O vinho era ingerido diretamente da cabaça, caneca ou garrafão. Era partilhado por todos da forma mais natural que se possa imaginar. Enfim, percebia-se ali um quadro rude e algo primitivo, é certo, mas de veras encantador. O centeio, que havia sido enrolheirado no dia da ceifa e que permaneceu nas terras até estar bem seco, era agora transportado para a eira. Conforme a eira se situasse perto ou longe do local da ceifa, era transportado às costas ou em carros de bois respectivamente. Em dia de malhada, ao cotidiano da pacata gente de Maureles eram adicionados laivos de alegria tão esfuziante e contagiante que a freguesia adquiria, como por encanto, o propalado toque brejeiro e festivo reconhecidamente comum às gentes de Entre Douro e Minho. Nessa aldeia vai-se abrir minha garganta, cantar o vida da nossa aldeia, cantar o vida da nossa aldeia. Os rapazes que se haviam prontificado a preparar o feixe da meda, que mais tarde iria ser erguida, tratavam de mergulhar num tanque ali por perto uma pequena quantidade de palha, originária do próprio centeio, a fim de se tornar mais maleável e ser utilizada em atilhos. Nossa aldeia para conseguir alegrar e o povo que nos rodeia para conseguir alegrar. Antes de ser malhado, as paveias de centeio, transformadas no dia da ceifa em pequenos molhos, eram agora colocadas em cruz em espaços apropriados da eira. Chamavam-lhe enrestar centeio. Esta operação visava facilitar o seu manuseamento quando a malha se iniciasse. Para aqueles que conhecem isto, na cantiga e no dançar, na cantiga e no dançar. As malhas de centeio eram geralmente feitas em comunidade, isto é, o que recebia o serviço em determinado dia deveria prestar o mesmo serviço àquele que já lhe tinha prestado antes. Deste modo, marcado o dia da malhada, avisavam-se os malhadores para que não se comprometessem com outros labradores naquele dia. A malha propriamente dita consistia em bater os pequenos molhos de centeio na cabeçalha do carro de bois.
À medida que os molhos iam sendo batidos, o grão ia sendo debulhado progressivamente, ficando em função disto dispersos pela eira. Virai, virai, raparigas, e que eu gosto de ver virar, ai, que eu gosto de ver virar. Era o vinho, meu Deus, era o vinho. Era a coisa que eu mais adorava. Só por morte, meu Deus, só por morte, eu o copo do vinho deixava. Eu hei de morrer numa adega, o tonel será o meu caixão. E porque eu sou um rapaz da ramboia, morrerei com 3 copos na mão. Ver virar, ai, virai-vos umas para as outras, e não é de pernas para o ar, virai-vos umas para as outras. Após a debulha a cargo dos homens, era agora a vez das mulheres entrarem em ação. Munidas de curtos mas robustos paus, batiam o centeio novamente para o libertar dos grãos que tivessem escapado à batida dos malhadores. Chamaste-me trigueirinha, sou trigueira, bem o sei. Trigueirinha é a pimenta e vai à mesa do rei. Está segura e a videira está segura, por se agarrar em seu elo, por se agarrar em seu elo. Havia quem preferisse debulhar o centeio através do mangual. Trata-se de um pau da altura do malhador ligado a outro mais curto e grosso por uma espécie de dobradiça feita em couro. Com o mínimo de esforço que a prática lhe conferia, bastava um pequeno impulso na descida para que o centeio ficasse debulhado. Os malhadores ficavam alinhados frente a frente em número de par. O bater ritmado dos manguais entusiasmava de tal forma os malhadores que, inebriados pelas bebidas, executavam as suas tarefas, aparentemente num estado muito próximo do delírio. Seu elo diz ser uma canária, mas do bico amarelo, coisa que escutou a tola. Para não te penicares nada, vai ser presa na gaiola, vai ser presa na gaiola. Rapazes, malhai, malhai, que eu também sou malhador. Eu tanto malho com o frio como malho com o calor. Após o centeio malhado, era chegado o momento de barrer a eira e libertá-lo da palha que o cobria. Para o efeito, socorriam os engaços de pau e vassouras feitas a partir de gestas ou codeços, a que chamavam barriscos. Quando se faz uma ofensa, a pensar ser obra boa, a pensar ser obra boa. A minha mãe ralha, ralha, valha-me Deus que mulher. Quer que eu vá barrer a eira? Barra a ela se quiser. Obra boa não tem lugar para remorsos, e a cabeça da pessoa Maria vai perdoar. Para que o centeio ficasse limpo, utilizavam cribos apropriados. Primitivamente usavam uma pá.
O centeio era atirado ao ar e, por ação da força do vento, ficava limpo. O pão de farinha de milho era sem dúvida o mais ingerido. Todavia, na sua confecção entrava uma parte de farinha de centeio. Tinha por finalidade principal tornar o pão mais consistente. Diziam: misturas farinha de centeio para ligar melhor a massa. Com amor revelada o medeiro, preparado junto ao local da malhada, mas fora da eira, podia ser um tosco palanque em madeira sobre o qual a mesa era erguida, ou muito simplesmente uma espécie de cama assente no chão, construída habitualmente sobre ramos de pinheiro. Abriu-se a minha garganta, manda ao coração dos cantos e manda um instrumento também. Não posso manter-me calado quando ouço o barbeiro. A mesa tinha forma cônica. De acordo com a palha disponível, poderia ser de maiores ou menores dimensões. Desapareceram por completo as típicas mesas erguidas a partir de palha centeia e visualizadas até à volta de 1980 por toda a região de Entre Douro e Minho. De facto, aquela característica imagem sempre presente junto dos não menos característicos beirais e canastros desapareceu para sempre. As malhas de centeio tinham os seus rituais próprios. Preencher rigorosamente todos os quesitos inerentes a uma malhada para que esta fosse dada por terminada era uma regra que jamais poderia ser quebrada. Deste modo, enquanto que uns se ocupavam com grande azáfama do armazenamento da palha, outros entregavam-se à construção dos elementos que seriam utilizados para se proceder ao seu fecho. Daí a expressão popular: fecho da mesa. Fazer uma barca para o rio atravessar, para chegar junto ao ti e duas cantigas cantar. Havia-se tu sabes pôr a resposta no seu lugar. Para que a mesa se mantivesse equilibrada e segura, colocavam no seu centro um pau forte e longo. Se a mesa fosse de grandes dimensões, o pau acompanhava o empilhamento da palha desde o seu início. Para mesas menores, esse pau poderia ser colocado após a mesa pronta. O fecho da mesa era um elemento construído a partir da palha do próprio centeio, cuja função era evitar que as umidades se infiltrassem na mesa pela sua base superior. Era fixo ao próprio pau que servia de equilíbrio à mesa. Sabes que o Silva é misto marinheiro de valor. Para indicar que
que a meia e meia estavam prontas, colocavam o ramo de oliveira ou flores campestres bem no topo do barracho. Imediatamente abaixo do ramo e enfiados em 2 pausitos, colocavam 4 maçãs. O ramo de oliveira era o adorno preferido das pessoas mais idosas. Já as raparigas novas privilegiavam as flores. Relativamente às maçãs, as versões são várias. Todavia, tudo indica que serviam para simbolizar o amor, em virtude desta fruta ser a que as raparigas preferiam para oferecerem aos seus cobiçados. E não tenta puxar ao remo, mas é um barco a motor para chegar lá mais depressa. Para não perdermos tempo com coisa que não interessa. Enfiado na vara longa que equilibrava a mesa, o barracho protegia a palha mais interior das águas que se infiltravam por ali no inverno. Senhora da liberação, senhora do bom despacho, pedi-vos um rapaz novo, vós me destes um barracho. Eu vou tomar o conselho de no rio tomar cautela. Para que o barracho não se deslocasse do local pretendido por ação dos ventos, confeccionavam um elemento também em palha a que davam o nome de coroa de rei ou rosca. Para Maria, para agarrar na espadela, vai fazer de rei no barco. A qualquer lado que passe, gosto de pôr lá uma. A coroa de rei era enfiada sobre o barracho e posicionada sobre ele. Deste modo, este ficava prensado e bem seguro na base superior da mesa. Este gesto evidenciava claramente que a malhada estava prestes a chegar ao fim. Era o culminar de mais um trabalho encetado pelo rancho folclórico de Santa Maria de Maurelas, que, enquanto coletividade vocacionada para as questões relacionadas com as vivências dos seus ancestrais, tem vindo, dentro do possível, a efetuar recriações das atividades mais importantes da freguesia, no sentido de legar às gerações vindouras aspectos importantes da sua história, desde os finais do século XIX até às primeiras décadas do século XX. Por amor à verdade etnofolclórica, foram desenvolvidos todos os esforços no sentido de quer os espaços envolventes à recriação, quer as personagens que nela participaram, quer a música de fundo e as alfaias utilizadas na sua interação, nos fornecessem imagens o mais próximo possível da realidade. Oxalá o tenhamos conseguido. Eu sou natural do Marco. O rancho folclórico de Santa Maria de Maurelas agradece do coração a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, deram o seu contributo para que este vídeo fosse realizado. Um bem-aja a todos.